Uma patinadora cuja massa é 50 kg move-se com um momento constante. Estou dizendo que o momento linear dela é constante. Em um instante particular, do seu programa de patinação, da sua atividade, ela cruza a posição 3 metros. Qual era a posição num tempo 3 segundos mais cedo? Essa questão, ela também serve de revisão para vocês que vão fazer o teste nessas próximas aulas. Então veja o seguinte, quando eu escrevi essa expressão aqui, deixa eu trocar aqui, não sei se eu vou conseguir terminar de resolver, então vai ficar delta V1 sobre delta V2 igual a menos M2 vezes M1. Se eu faço produto cruzado, eu vou ter aqui M1 vezes delta V1 igual a menos M2 vezes delta V2. Perfeito? Fiz um produto cruzado. M2 vezes delta V2, M1 vezes delta V1. Isso daqui é M1, delta V1 é V1 final, menos V1 inicial, que vai ser igual a menos M2, V2 final, menos V2 inicial, que é a variação da velocidade, né? Delta V1 e delta V2. Dessa expressão, o que eu vou achar? M1, V1 final, menos M1, V1 inicial, que é igual a menos M2, V2 final, mais M2, V2 inicial. Essa grandeza aqui é o que a gente chama de momento linear. Então, o momento linear da partícula 1 final, menos o momento linear da partícula inicial, é igual a menos o momento linear da partícula 2 final, mais o momento linear da partícula 2 inicial. Isso aqui eu posso escrever o seguinte, que a variação do momento linear da partícula 1 é menos a variação do momento linear da partícula 2. Ou que a variação do momento de 1 mais a variação do momento de 2 é igual a zero. Ou que a variação do momento linear do sistema é igual a zero. Então, isso daqui se chama o quê? Princípio da conservação do momento linear. Que o momento do sistema antes é igual ao momento do sistema depois. Isso daqui eu também posso escrever como P1 final mais P2 final, que é esse termo aqui, igual a P2 inicial mais P1 inicial. Esse termo aqui veio para o outro lado positivo, P2 inicial permaneceu. Então aqui eu tenho o momento de 1 final, mais o momento de 2 final, momento de 1 inicial, mais momento de 2 inicial. Isso daqui é o que a gente chama de momento total, ou momento do sistema. Então, o momento do sistema final é igual ao momento do sistema inicial. Isso aqui é a mesma coisa que variação do momento do sistema igual a zero. Então, essa equação matemática que eu falei para vocês aqui, a gente obteve a partir dos dados experimentais. E ela nada mais é do que o princípio da conservação do momento linear. Que o momento do sistema antes, que é M1V1, da partícula 1 mais M2V2 da partícula 2 depois da colisão, isso aqui é o momento do sistema final, tem que ser igual ao momento das partículas iniciais, M2V2 inicial mais M1V1 inicial. Esse momento linear, ele se conserva. Então, daqui que a gente define essa grandeza física, só um minuto que acabou aqui a aula, essa grandeza física que é o momento linear, que é a massa vezes a velocidade. Tá certo? Que é a quantidade de matéria, de massa, em movimento. Então, pessoal, inércia é a mesma coisa que massa inercial, que tem unidade dada no Sistema Internacional em quilograma. O que é massa, do ponto de vista da física? É a resistência à variação da velocidade. Porque nós vimos que ΔV é inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a variação da velocidade. Então, isso daqui está dizendo o seguinte, então, quanto maior a sua inércia, mais difícil é você colocar esse objeto em movimento. Então, por isso que se chama massa inercial. Perfeito? Mas voltando aqui à solução do exercício. Eu farei aqui embaixo.
Então, nós sabemos que a velocidade da patinadora pode ser escrito como o seu momento linear dividido pela sua inércia, pela sua massa. Podemos ter uma noção da ordem de grandeza. O momento linear, 400 quilogramas vezes metro dividido por segundo, dividido pela massa ou inércia da patinadora, 50 kg. A velocidade, então, da patinadora é igual a 8 metros por segundo. A definição da velocidade, nós sabemos que é ΔX dividido por ΔT. Daqui, nós temos que ΔX é igual a V vezes ΔT, ou que ΔX é igual a 8 vezes ΔT. A posição final menos a posição inicial é igual a 8 vezes ΔT, ou a posição final é igual à posição inicial mais 8 vezes ΔT. Veja que isso aqui é a equação de uma reta, afinal a velocidade é constante, o movimento é retilíneo e uniforme. A posição final é possível de ser conhecida se sabemos a posição inicial, que vale 3, a velocidade, e o intervalo de tempo que é dado no enunciado. Então, a posição final vai ser igual a 27 metros. Conhecendo o momento de um objeto, você pode calcular a variação da posição desse objeto durante o intervalo de tempo dado. Isso é imediato, se o objeto mover-se com uma velocidade suficientemente baixa, para que se possa utilizar a expressão aproximada para o momento, que neste caso é P igual a mv. Isto é válido para baixas velocidades. Chama-se momento linear. De forma coloquial, você pode dizer que é a quantidade de matéria em movimento.